Aqueles que já instalaram o Visual Studio, já fizeram o seu primeiro programa usando a linguagem de programação C, terão o prazer de ver agora como nós podemos debugar o nosso programa. Debugar é uma expressão da área de computação que significa encontrar os erros. Então vamos tentar encontrar os erros do nosso programa. Quem está habituado já, pelo menos já fez 1 ou 2 programas com Visual Studio, já sabe que toda vez que a gente inicia esse IDE, esse ambiente de desenvolvimento, ele começa nessa página. Eu vou começar de novo um projeto do zero para rodar no Windows Console. É importante que vocês sigam essa sequência para que vocês não tenham nenhum problema. Antes, no entanto, vamos relembrar um pequeno detalhe. A gente pode começar um projeto novo clicando em New Project, em inglês, ou a gente simplesmente pode abrir o nosso projeto anterior. Aqui tem uma lista, vai aparecer uma lista nessa região da tela, mostrando os seus últimos 5 ou 6 projetos. Então é fácil de você voltar a continuar a trabalhar onde você estava antes. Mas eu vou fazer um projeto novo, então New Project. Ele vai começar me perguntando o nome desse projeto e onde eu devo salvar, né? Então, só para não esquecer, você sempre vai clicar em Templates, sempre será um projeto do tipo Visual C e clique Templates, Visual C, Win32, Console Application. Escolha onde você quer que esse projeto seja gravado. Eu vou criar um diretório lá na pasta Downloads chamado Debugger, para a gente poder gravar o nosso projeto dentro desse diretório. Selecionei e vou botar o nome dele de Fibonacci, porque eu vou fazer um projeto usando a sequência de Fibonacci. Próximo passo é novamente o wizard de criação de projeto. O que você precisa ter certeza? Você está trabalhando com uma aplicação de console e que você terá um projeto vazio. É muito importante que você tenha um projeto vazio. E vamos dar Finish. Novamente você precisa ver a janela do Solution Explorer. Olha, nesse caso o Solution Explorer não está sendo exibido. Então eu virei em View, Solution Explorer. E o Solution Explorer mostra todo o meu projeto. Então aqui estão todos os diretórios do meu projeto. O Visual Studio cria isso para você automaticamente, mas tem um diretório que é muito importante, que é o Source Files. Source Files são arquivos fonte, é onde ficarão os arquivos de código do seu programa que você está escrevendo. Então clique com o botão direito sobre Source Files, passe o mouse sobre a palavra Add, de adicionar, e clique em New Item. Como o C é um subconjunto do C++, e o Visual Studio já trabalha com as versões mais novas dessa linguagem, a gente vai criar um arquivo do tipo CPP. Então, File CPP, prestou atenção que eu cliquei, só para que não tenha nenhum problema, e depois adicionar. Agora ele criou o arquivo para você. Eu já tinha copiado antes o código de um programinha em Fibonacci, então eu vou colocar esse código aqui e a gente vai fazer algumas mudanças, né? Primeiro eu vou colocar em português, então digite o número de termos desejados e os primeiros N termos da sequência de Fibonacci são, não vou botar são porque são tem acento, e como eu já disse para vocês antes, a gente não consegue de uma forma fácil
usar caracteres acentuados no console. Mais tarde vocês vão ver como é que se faz isso. Mas agora vamos nos preocupar em entender como programar. Agora eu vou rodar esse programa. Esse programa deve funcionar. Depois a gente vai criar alguns erros nele de propósito e vamos tentar entender que erros são esses. Olha como contrariar um bom professor, né? O programa que deveria funcionar não funciona. Ele já deu um erro. Essa janela de erro ela é muito importante. Preste atenção em nunca, jamais, em tempo algum, clicar nessa caixinha de seleção. Se você clicar em Do Not Show this dialog again, ele nunca mais vai mostrar aonde está o seu erro. Ele sempre vai rodar a última versão do seu software que funcionou. Então aqui ele está perguntando, ele está afirmando, existem erros de construção, ele não conseguiu construir o seu programa, ou seja, ele não conseguiu compilar, e ele pergunta, você quer continuar e rodar a versão anterior que tinha funcionado? Não, não, clique em não, eu não quero fazer isso, eu quero ver onde está meu erro. Então, o erro é porque scanf, essa função, ela pode ser insegura. O scanf foi depreciado pelos desenvolvedores da linguagem C já há bastante tempo. Então a gente não deve usar o scanf, a gente deve usar o scanf _ S de seguro. Geralmente é só trocar essa terminação e o programa volta a rodar. Vamos ver se isso acontece aqui. Mas a gente já achou um erro, então a gente já fez um debug nele, mas não é o tipo de debug que eu quero mostrar para vocês não. Vamos rodar o programa. Ok, eu rodei o programa. Vamos digitar agora o número de termos que a gente quer da nossa sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, os números crescem muito rápido. Então não use uma quantidade muito grande de termos. Alguma coisa abaixo de 10, 20 na pior das hipóteses, porque leva muito tempo para calcular esses números e às vezes você estoura as capacidades de armazenamento das variáveis. Então vamos trabalhar com... Eu vou pegar os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci. 10, Enter. Viu? Ele rodou e acabou. Esse é um outro debug. O programa rodou tão rápido que a gente não conseguiu ver o que estava acontecendo. Então vamos fazer esse programa parar. A gente precisa incluir uma outra biblioteca. Então eu vou incluir a stdlib, que eu acho que é ela. Não tenho certeza, eu deveria procurar. Ninguém sabe de cor isso. E vou colocar o comando que a gente usa para parar. Eu gosto mais desse, tá? System, pause. E por que eu gosto desse comando? Porque esse comando escreve uma mensagem na tela. Quando ele escreve a mensagem na tela, o usuário sabe o que vai fazer. Então o seu programa fica mais simples de utilizar. Vou printf, vou imprimir uma mensagem. Só fazer ele pular uma linha para que a mensagem de erro emitida pela função systemf fique bem clara na tela do console do Windows 10, onde você está rodando o seu programa. Então vamos lá, vamos tentar de novo 10, os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci, e lá está, ó, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 13 e 8, 21, 21 mais 13, 34. Parece que está correto. Então a gente rodou um programa que é capaz de imprimir a sequência de Fibonacci. Eu vou fazer só um exemplozinho para vocês para ver como é que isso cresce rápido. Eu vou imprimir os 50 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Olha, você está vendo que já tem números negativos aqui, ó. Esses números negativos significa que o número que ele está querendo armazenar dentro da variável que você criou é tão grande que ele não cabe dentro da variável. Para que a gente não entre agora nisso, porque você vai estudar as características desses tipos de dados nas matérias para frente, vamos manter esse código rodando com poucos números, 10, 15, 20 no máximo, que a gente tem segurança que esses números caberão dentro da variável que está criada no programa. Agora eu vou provocar um erro nesse programa de verdade, tá?
eu vou provocar um erro de forma que a sequência fique errada. Primeiro vamos fazer assim, ó. Vamos olhar de novo a sequência para você saber do que a gente está falando. 10. Então, ó, os 10 primeiros números são 0, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. Se o meu programa estiver certo, sempre que eu rodar o programa e pedir os 10 primeiros números, ele vai me devolver este resultado. Eu vou criar um erro de propósito. Então eu vou criar um erro aqui de propósito. Eu vou tirar esta linha do programa. E vou rodar. Vamos rodar esse programa. Olha, o programa rodou sem problema nenhum. Se eu pedir os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci, ele não devolve esses termos. Ele devolve 10, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Alguma coisa está errada no nosso código, está faltando alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, bom, agora eu preciso descobrir o que está errado nesse código. Então, para descobrir o que está errado nesse código, a gente pode trabalhar com ele. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou debugar o código. Olha, eu vou pegar, tá vendo a linha 7? Então, em cima da linha 7, mas na barra cinza que está do lado dela, vamos separar aqui esse Solution Explorer. Eu vou fazer ele se esconder, tirando aquela taxinha ali, ó. Ele está aqui, ó. Solution Explorer, sem taxinha. Ó, com taxinha ele fica fixo, sem taxinha ele se esconde. Ele está aqui do lado, ó, Solution Explorer. Se eu precisar, eu pego ele. Então, na linha 7, nessa barra cinza, a gente dá um clique. Ele fez um breakpoint. Breakpoint significa que quando o programa vai rodar até aqui, vai parar para eu poder analisar o que está acontecendo com esse programa. Então vamos lá, vamos ver o que isso quer dizer. Eu vou rodar o Windows Debugger, ele vai rodar e olha, ele parou lá naquele breakpoint. Olha que interessante, eu estou no programa, ele está rodando, se eu olhar aqui, ó, existe lá a janela, mas ele ainda não imprimiu nada na tela. Nada. Então vamos rodar. Por que ele não imprimiu nada? Porque ele parou aqui. Dá para ver uma setinha bem aqui nesse canto? Uma setinha amarela dentro da bola vermelha? Significa que o programa parou antes de executar essa linha. E é essa linha que vai escrever na tela. Então, o que eu tenho agora? Ele já automaticamente abriu as variáveis para mim. Ó, eu tenho uma variável do tipo inteiro, chamada C, que está armazenando esse número louco aqui, ó, menos 85, tarará, tarará, tarará. Por que tem esse número armazenado? Porque eu não inicializei a variável. Então é qualquer coisa que está lá na memória. Eu tenho uma variável do tipo inteiro, chamada first, que tem 0. E por que ela tem 0? Porque eu inicializei ela com 0. Tem uma variável do tipo inteiro chamado n, que também tem um ruído armazenado. Tem uma do tipo inteiro chamado next, que tem um ruído armazenado. Nenhuma das duas foi inicializada. Nem o n, nem o next. Então fica ruído lá. Então a primeira coisa que você já aprendeu é, se eu não inicializar a variável, ela vai ficar com ruído. Então não é interessante deixar a variável com ruído. Isso pode dar erro, pode dar problema. E por fim, eu tenho uma variável chamada second, do tipo inteiro, que está inicializada com 1. Está lá. E por que eu tenho isso? Porque o programa já rodou essa primeira linha e parou antes de rodar essa. Então, se eu conseguir fazer o programa rodar a próxima linha, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela, digite o número de termos desejados. Então, ó, nossa tela de saída está aqui, não tem nada escrito nela. Vamos voltar para o nosso programa e vamos fazer ele andar uma linha. Ele andou uma linha. Então, ó, ele rodou esta linha aqui e parou nessa. Quando ele roda aquela linha, o que ela fez? Imprimiu na tela e parou nessa linha aqui. O que essa linha vai fazer? O que essa linha vai fazer é a linha do scanf. Vai ficar esperando um caractere. Mas mais que isso, quando eu rodar a linha do scanf, ele chama a tela do console e fica esperando eu digitar alguma coisa. Olha que legal, vamos rodar a linha do scanf.
Opa, ele trouxe o console e está esperando eu digitar. O que eu tenho que digitar? O número de termos que eu quero. Então, ó, 10. Quando eu der Enter, eu posso voltar para o meu programa e já sei que ele, ó, parou antes de imprimir esta linha. Essa linha, vamos lá ver, não tem nada impresso na tela. Quando eu rodar essa linha, ele vai imprimir na tela essa mensagem. Os primeiros números, 10 N termos da sequência de Fibonacci, porque eu estou com 10, né? Eu digitei 10. Esse 10 que eu digitei, ó, foi visto no scanf e guardado na variável N. Será? Não, mas peraí, eu posso ver a variável N, ela está aqui, ó. Ih, rapaz, a variável N tem o número 10. Olha que legal. Então, de verdade, quando eu digitei, ficou guardado na variável N. Lembra lá que a variável N tinha 0, não tinha nada, tinha um ruído, porque ela não tinha sido inicializada? Então, agora ela tem 10. Vamos rodar mais essa linha, eu vou lá dar um step over, ele vai rodar aquela linha e parar na próxima. Então, se ele executou essa linha perfeitamente, lá na tela agora tem uma coisa impressa, ó. Os 10 N termos da sequência de Fibonacci, tracinho, aí agora vem a sequência de Fibonacci. Vamos voltar para o nosso programa. Aqui está, aqui você vai ver todo o poder do debugger, porque agora a gente vai debugar um laço for. Debugar um laço for é muito interessante quando você está tentando entender o que está errado com o seu programa. Então, ó, a gente tem algumas variáveis interessantes aqui. Vamos lá ver essas variáveis. Antes de entrar no for, C tem o ruído e N é igual a 10. O meu for diz que eu vou contar de C igual a 0, então quando eu executar essa linha, o meu C será igual a 0. Eu vou contar de C igual a 0 até C menor que N, então N é 10. E eu vou incrementar o C a cada passagem desse for. Então, tá bom, vamos rodar essa linha do for. Rodei a linha. Ele entrou, presta atenção que ele não parou na chave, ele parou na primeira linha dentro do for. E como ele já rodou a linha de inicialização do for, olha, a variável C já está com 0. Eu disse que ela começaria com 0 aqui no for. A primeira linha é um if. O que o if vai perguntar? Se C é menor ou igual a 1. Ser é menor ou igual a 1, nesse caso, ó, o C é 0. Então, quando eu rodar essa linha, ele obrigatoriamente vai ter que entrar neste if, rodar essa linha aqui. Step over, opa, parou na frente da linha. Já existe agora uma variável next, ele ainda não executou a linha, então a variável next, que não foi inicializada lá em cima, tem ruído. Na hora que eu executar essa linha, o C, o next terá o valor do C. Vamos executar a linha. Opa, o next tem o valor do C, que era 0. Presta atenção que em vermelho, ele mostra sempre o valor que ele alterou na última linha que ele executou. Bom, passamos o if, porque o C era menor que 1. Então, o next recebeu C. E a próxima linha é o else do if. Bom, o else não será executado, porque ele entrou no if. Então, se eu der um step over, ele sai do if e vai novamente para uma linha em que ele vai escrever na tela. Se eu executar essa linha, olha, na tela não tem nada escrito além do que a gente já tinha visto. Volto lá no meu programa, executo a linha e ele terá escrito 0 na tela. Por que ele escreveu 0 na tela? Porque aqui o printf ele só pega um valor inteiro e dá um carreage return, um contra barra n. E o que ele vai escrever dentro desse caractere inteiro? O valor de next. Quanto é o nosso next? Olha, está aqui, ó. O next está aqui, é o 0. Quando a gente alterou ele dentro do if, ele ficou com o valor 0. Agora a gente escreveu na tela. Executou esta linha, imprimiu no console e parou aqui. Bom, esse é o final do laço for. Quando o laço for chega ao final, o que acontece? Ele volta para o começo pelo outro lado. Então ele vai voltar pelo começo vindo por aqui, ó. Olha o meu mouse fazendo o caminho que ele vai fazer. Ele virá daqui para cá. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele virá por dentro do for. Então, quando ele vem para cá, qual é a primeira coisa que ele faz?
o C é incrementado. Vamos rodar para a gente ver. Rodei, ele voltou para aquela linha lá de cima. Quando eu executar essa linha aqui, ele vai executar pelo lado de cá. Ele vai executar essa linha pelo lado de cá e o C será incrementado. Como é que eu sei que o C foi incrementado? Olha aqui, ele marca em vermelho nas variáveis a variável que ele alterou na última linha. O C era 0, ficou 1. Aí ele vem para esse if. Nesse if, ele vai perguntar, o C é menor ou igual a 1? Opa, o C é igual a 1. Então ele vai entrar ali. Entrou. Novamente o next vai receber o C. Observa que o next estava com 0 desde a última vez que a gente usou. Ó. Agora o next vai receber o C. O next vai ficar com 1. Olha lá, o next ficou com 1. Ele não vai passar no else novamente. Vai para o printf, vai imprimir um número inteiro, passando para esse número inteiro o valor que está em next. Então ele vai imprimir na tela o 1 e vai parar na saída do for. Vamos ver se agora já tem 0 e 1. Opa, já tem 0 e 1. Que legal! Funcionou. Próximo passo, ele volta para o começo do for. Sempre por esse lado de cá. Então a primeira coisa que ele vai fazer vai ser incrementar e depois verificar se o C é menor que N. Então, vamos rodar aquela linha do for, ele incrementou. Quanto é o nosso C agora? Agora o nosso C é 2. O nosso C é menor ou igual a 1? Não. Se ele não é menor ou igual a 1, quando eu executar essa linha, ele vai entrar no else, porque isso aqui não é verdade. Como isso aqui não é verdade, ele fará o que está dentro do else. Então, a primeira linha é a linha que vai fazer essa operação. Next vai ser igual ao first mais o second. O próximo número da sequência de Fibonacci será igual ao primeiro mais o segundo. Observa que se eu passar o mouse em cima da variável, eu sei o valor dela. Ó, o next tem valor 1, ele agora é 1, mas depois que eu executar essa linha, ele será igual a 0 mais 1. Então ele será igual a 1. Vamos rodar. Próximo passo. A gente pode ver o next. O next agora é igual a 1. Next é 1. Next é 1. O second é 1. O first é 0. Agora, quando eu executar essa linha, o first vai receber o second. Então, vamos executar essa linha. Pronto. O first recebeu o second. Olha que bacana. Então, os dois são 1. E saiu do else. Ele vai para o printf. Bom, printf ele vai imprimir o valor do next e a gente vai para o próximo. Rodou, chegou no final do for. Vamos lá ver a nossa tela. 0, 1, 1. Até agora, veja que bacana. A sequência de Fibonacci está funcionando muito bem. Próximo termo será o 2, porque a sequência de Fibonacci, cada termo é a soma dos dois termos anteriores. Então, o próximo termo é igual ao 2, a gente roda o for. Rodou o for, voltou para cá. Observa que ele vem por esse lado sempre. Então, primeiro ele vai incrementar o valor de C. Né? Quanto é o meu C? O meu C agora é 2. Quando eu rodar essa sequência, ele vai para 3. Então, vamos rodar. Próximo passo, ele pergunta se o C é menor ou igual a 1. Não é. Então, ele vai entrar no else. Próximo passo, está dentro do else. O next recebe o first. Quanto é o first? 1. Mais o second. Quanto é o second? 1. Então, quando eu rodar isso aqui, o next será 2. O first recebe o second. Então, o first recebe o 1. Se a gente executar esses valores, e a gente agora manda rodar de novo o printf para a gente ver. Está lá o 2 da sequência de Fibonacci. Vamos rodar mais um passo. Eu já rodei. Sobe de novo para o for. C++, incrementa 1. O C atualmente é 3, ele vai passar a ser 4. Não é menor ou igual a 1. Entra no else, faz a inversão. Next recebe a soma de first mais second. First recebe second. Terminou o else, vamos imprimir e vamos ver o número que a gente imprimiu. Opa! Agora está errado, porque esse número 2 não é a soma dos dois anteriores. Deveria ser o número 3. Então esse programa está errado. Aí agora a gente precisa parar o programa. Então a gente
volta para lá, vem aqui no debugger, na barra de debugger e dá stop. A barra de debugger para o programa e fecha ele. A gente sabe o que está errado porque eu tirei a linha aqui que faz a conversão, né? Faz o second receber o último número da sequência de Fibonacci, o número que ele acabou de calcular. Quando a gente coloca essa conversão, ele faz, a sequência fica sempre certa. O next vai ser os dois anteriores, a soma dos dois anteriores. Depois eu inverto, boto o segundo no lugar do primeiro, pego o valor que eu calculei, boto no lugar do segundo e faço de novo essa conta. Esse é o processo da sequência de Fibonacci. Vamos ver se ela agora está certa, mas eu já vou fazer o debug direto onde me interessa. Então eu vou fazer o debug fazendo ele parar aqui, ó, dentro do next. Então isso quer dizer que ele vai rodar, na hora que eu rodar o programa, ele vai rodar esta linha, esta linha, esta linha, esta linha e esta linha todas as vezes necessárias até que ele entre pela primeira vez dentro desse else. E aí a gente pode ver se está funcionando o programa com a correção que a gente fez. Então, ó, vamos rodar. Presta atenção que ele já rodou tudo. Ó. Ele já escreveu na tela a primeira mensagem, já ficou esperando o número, já escreveu os dois primeiros números da sequência de Fibonacci, porque nos dois primeiros o C é menor ou igual a 1, então ele entra no if. E só depois que ele passou do segundo número, no segundo para cima, quando o C não é mais menor ou igual a 1, é que ele entrou no else. Então eu entrei no meu primeiro else aqui. Agora a gente pode fazer passo a passo. Ó, primeira linha, segunda linha, inverteu. Vai imprimir na tela, voltou. Volta somando. Agora o C é quanto? O C é 3. Eu estou acompanhando aqui, ó. O C é 3. Então, ó, não entrou no if, entrou no next, soma os dois. First recebe o second, second recebe o next, que é o número que a gente já calculou, que é 2. Ele imprime na tela e volta lá para cima. Vem pelo lado de cá de novo, somando. O C é 3, vai virar 4. O C virou 4. E ele volta lá dentro do else, faz a soma, vem e roda. Vai lá, faz, volta, roda, entra no else, faz a soma, roda. Quando você vai acompanhando aqui, você vai vendo que ele está montando a sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, falta pouco. Vamos andar de novo, andar de novo, andar de novo, andar de novo. Ó, ele foi lá, mais um, voltou. Ó, o N agora é 10, foi, voltou. E vai acabar, porque uma hora o C será maior ou igual a N. Então sai do for. Vamos fazer mais uma. Atenção, vai sair do for. 9, o C agora é 9, essa é a última. Saiu do for. E a gente imprimiu o system. Ó, ele já parou aqui no system, já parou nessa função de system e já está pronto esperando você digitar a tecla para sair do programa. Bom, esse foi um processo de debugger simples que eu mostrei para vocês como é que a gente pode interagir com o nosso programa. Você termina o programa sempre clicando em Stop Debugging, que ele vai tentar fechar a janela do Windows, do comando, e volta para o seu programa.